E se falarmos em música, letras e viagens pelas palavras, por que não aproveitar e criar também a sua própria história? E o Nuno Rendeiro defende que não é nada complicado. Olá, Nuno, muito boa tarde. Bem, boa tarde, até bem assim, depois de ouvir esta capela da nossa Marisa, até inspirados. ficamos inspiradíssimos para escrever várias histórias ao mesmo tempo. Nuno, é isso também que pensaram no Your Story, não é? De facto, em vez de lermos as histórias já preparadas, de criarmos a nossa própria. Muito bem, é isso mesmo. Já começou há algum tempo esta vossa Sim. ideia? A Your Story lançou o seu site, a sua loja online, onde podem ser encomendados estes livros. Está a fazer agora um ano, portanto é o primeiro Natal a sério que estamos Sim. a passar. Está a correr bem? Está a correr muito bem, temos tido Boa. um feedback muito importante por parte de quem já comprou e está a repetir a sua compra. A Your Story é um conceito que traz aqui algo de inovador aos livros personalizados. É uma marca que... Promove isso mesmo, não é? Nós Sim. podemos escrever as nossas histórias, criarmos o nosso conto infantil. Sim. Como é que podemos criar esta história e de que forma é que incorporamos então as crianças, as palavras Sim. que queremos? É uma história infantil personalizada, de facto. Temos 4 histórias base. Neste momento a nossa coleção é composta por 4 histórias base. Como por exemplo esta da Terezinha que quer ser crescida já. Isso é uma característica que algumas crianças, quase todas têm, querem muito ser crescidas e, nesse caso, a nossa personagem principal, à qual se juntam amigos e também podem-se personalizar nomes de adultos na história, portanto podem entrar os amigos e os pais ou os tios, Sim. quer tanto ser crescida que acontece. Será Sim. mesmo que acontece? Pois, vamos ver. Vamos ver. No Vamos final ver. da história temos uma surpresa do que realmente está a acontecer na mente da Até criança. fico curiosa de chegar aqui e de ver o que é que vai acontecer. De qualquer forma, como é que incorporamos então aqui Muito bem. Há as três crianças, níveis de personalização. Uma vai influenciar essencialmente o texto, são nomes e características que podemos dar às personagens, seja a protagonista, sejam os seus amigos, como o nome, as brincadeiras favoritas, os doces ou os alimentos que elas mais gostam de fazer, tudo isso dentro das opções que estão disponíveis e que são diferentes de história para a história. Para a história. Podemos então oferecer artigos personalizados e quem é que não gosta então de ter esta história com os nossos próprios nomes? Podemos oferecer uma história como podemos oferecer também outras coisas, é isso? Sim, mais do que um livro, isto é um presente, porque chega à casa das Desta pessoas, maneira? Desta maneira, numa caixa de presente, Lindo. não tendo deixado nada ao acaso, a Your Story quis que as pessoas que gostam tanto da outra, que fazem ou personalizam este presente de uma forma tão cuidadosa, também sintam esse duplo prazer, seja de quem oferece, seja de quem recebe. Portanto, quem vai receber, a criança vai também assim? abrir, tem aqui alguns pormenores deliciosos, nomeadamente a fita que serve para tirar o livro dentro da caixa onde ele está embalado, e também serve... Estou curiosa, também Rita. serve- Pois sou. Por isso, Tiraria assim. Exatamente. E receberíamos também com todo este miminho. Neste caso é a Ritinha, mas poderemos então oferecer a tantas outras crianças super fofinhas, como se fala aqui. O outro nível de personalização tem a ver com, pode decidir e pode influenciar a forma como a história se vai desenvolvendo. Sim. Em cada uma das histórias há essencialmente 3 momentos, onde tem a possibilidade de escolher uma de 3 opções e com isso alterar não só o texto, como as ilustrações. Portanto, pode-se dizer que não há um livro que seja único, mesmo para crianças que têm o mesmo nome. Exatamente. Portanto, nós podemos, ao falar convosco, fazer toda essa preparação prévia e depois a história que recebemos Melhor ainda. Porque o site permite fazer as próprias pessoas podem fazer essa personalização. Ótimo. E podem fazê-lo sozinhas, se quiserem surpreender a criança, ou pode também ser uma atividade familiar e educativa em conjunto com crianças, eventualmente crianças de 6 aos 9 anos, Claro. talvez não as mais pequeninas, em que a própria criança sente-se divertida e ela própria vai escolhendo as opções que tem para o enredo da história onde ela é a heroína, o herói da Exatamente, quem é que nunca quis ser isso? Pois, eu gostava também, não é? Todos nós, até os mais crescidos gostam, quanto mais os pequeninos. E depois é de facto um presente que fica para a vida, em que podemos depois até ler e reler. É o último ponto de personalização que tem bastante importância. O feedback que temos recebido das pessoas foca num ponto que as pessoas valorizam muito, é o facto de poder
colocar, Deixa marca, deixar não é? Portanto, a sua, é um livro com marca a sua pessoal. dedicatória, não é? Exatamente. Diz aqui, por exemplo, idealizado e oferecido por, e depois tem aqui um espaço para a dedicatória. De referir também que tem 3 idiomas. Estão, na verdade, estão traduzidos já para inglês, para espanhol e também no idioma português do Brasil, que tem falado, algumas né? especificidades. Exatamente. E são 26 páginas então de puro carinho. Nós e costumamos amor, dizer que não é personalizado, é um livro personalizado da capa à contracapa, porque a própria capa também tem alguns elementos que são personalizados, nomeadamente o ícone da Your Story, que pode ser escolhido de entre 12 que existem. Existe outra coisa também muito curiosa, que é, na lombada, nós podemos personalizar o nome de coleção. Exatamente. E depois fazer a coleção toda para a criança e ela na sua estante, ou na sua prateleira Vai do seu colocando a sua quartinho própria tem coleção. Na lombada a sua coleção com as diversas histórias para ela ir que vai ler, tendo, ler neste e caso, reler. coleção Ritinha, mas pode ser coleção do Pode ser a Luís, coleção. Mário, o Nuno, o que seja, Sim, sim, não é? sim. Portanto, acaba por ser uma entrega completamente diferente. Temos também aqui realmente o aspecto da própria criação. Isto é um estímulo muito grande também às crianças que já estão na escola e tudo, a poderem também desenvolver a sua imaginação, pensar em diferentes histórias, não é? Sem dúvida. Nessa componente da criação da história e ela adaptar a história a si própria, mas sentimos também que é um incentivo à própria leitura. Claro. As pessoas, uma criança que está a ouvir uma história e ouve o seu nome, vai ter uma atenção, e os seus amigos, eventualmente os seus pais ou tios, claro. Terá uma vai ter uma outra atenção. superior, aliás, claro. foi assim que surgiu a ideia, foi da leitura de um livro em que o tio ofereceu um livro ao seu sobrinho, e o sobrinho, natural, como todas as crianças, estava mais preocupado em voltar para as suas brincadeiras com os seus amigos e não prestou muita atenção ao livro. Claro. Quando começou a ouvir o nome dele, o tio, não desarmando, começou a ler a história em voz alta e transformando ou alterando os nomes que estavam na história pelo dessa criança e dos seus amigos, e eles muito rapidamente despertaram e aproximaram-se do tio e prestaram atenção. Portanto, foi um pouco isso que também deu que começou, que deu início a tudo isto, não é? E depois o resultado é este, o João e a Aventura no Parque, a Beatriz e o Jardim Encantado, e que curiosa, Rita. São apenas alguns exemplos do Your Story e de tanto mais que certamente vão construir, não é? Porque percebe também que é um nicho de mercado muito interessante e sobretudo muito útil, não é? Também está a mudar a vida de muitas famílias. Muito obrigada, meu querido Nuno. Bom Natal e muito obrigada também pela oportunidade que dão lá para casa. Muito obrigada.